todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live do Festival Cérvulo Esmeralda, esse evento maravilhoso que destaca a vida, a obra de Cérvulo, o artista da luz, e que promove as artes visuais, a educação, a cultura, por meio das artes visuais, esse evento capitaneado pela incansável, a super Dodora Guimarães, essa guardiã, tesoureira assim, da obra, desse tesouro, desse legado do Cérvulo Esmeralda, ela que, além de ter o seu trabalho, toda a responsabilidade com o seu trabalho como artista visual também, se dedica de uma forma tão bonita a manter em Fortaleza, no Ceará, o Instituto Cérvulo Esmeralda. Quem ainda não conhece, a gente recomenda fortemente uma visita, pelo deslumbre que é o Instituto Cérvulo Esmeralda, pela oportunidade valiosa de visitar o acervo, de visitar a oficina de Cérvulo, de visitar um acúmulo de obras e de registros jornalísticos, históricos, tudo feito com todo cuidado, e o melhor é que a visita é guiada pela própria Dodora Guimarães. Então, fica mais do que recomendada a visita ao Instituto Cérvulo Esmeralda e o Festival Cérvulo Esmeralda, que acontece neste momento no Crato, no Cariri, com uma programação extensa, diversas atividades, obras públicas em debate, interação com a cidade, provocações, chamamento às pessoas para sair ali da sua frequência cotidiana, do seu dia a dia, do hábito, né? E romper em outros pontos de vista, de pensamento e de sentimento por meio da arte. E a gente não poderia ter um convidado melhor nessa live do que o privilégio que temos de receber aqui Ciron Franco, pintor, desenhista, escultor, nascido em Goiás Velho, Goiânia, em 1947, passou a infância e a adolescência em Goiânia, tendo sua primeira orientação de pintura com DJ Oliveira e Kleber Gouveia. Começou a ganhar a vida fazendo e vendendo retratos. A partir de 65, se concentrou no desenho, segundo os esboços que tinha em mente. Entre 69 e 71, residiu em São Paulo, frequentando os ateliês de Bernardo Cid, Walter Levi, e integrando o grupo que fez a exposição Surrealismo e Arte Fantástica na Galeria Seta. Após ganhar o prêmio Viagem ao Exterior no Salão de Arte Moderna de 75, viajou pela Europa entre 76 e 78. Dono de uma técnica impecável, dá uma atmosfera dramática a seus quadros, com a utilização de tons escuros, cinza e marrom. Com mais de 3.000 peças criadas, além de instalações, interferências, teve sua obra apresentada em mais de uma centena de coletivas em todo o mundo, incluindo os mais importantes salões e bienais. Ciron Franco também é um artista muito ligado às questões sociais. Quando do acidente com o Césio 137, elemento radioativo em Goiânia, o artista pintou a série intitulada Césio, atuando contra o descaso das autoridades e o desamparo aos cidadãos. Os povos indígenas também foram tema de um memorial feito por Ciron Franco, em respeito e em denúncia ao contínuo massacre dessas populações. A devastação da natureza também é um de seus motivos, em denúncias da caça e da matança de animais. Esses temas são desenvolvidos muitas vezes em esquemas inusitados, instalações com a criatividade peculiar ao artista, ligado às questões do seu tempo. O artista também possui um domínio técnico que possibilita o desenvolvimento da sua própria linguagem, além de todas as questões sociais e temáticas. Ciron, só posso agradecer em nome da Dodora Guimarães e de todos que fazem o Festival Cérvulo Esmeralda, o Instituto Cérvulo Esmeralda, por ter reservado esse tempinho na sua agenda para conversar conosco neste momento. Eu queria justamente abrir esse papo com um mote que a Dodora traz das obras públicas, né? Assim como o Cérvulo, você também trabalhou obras públicas bastante, e a Dodora acompanha a situação dessas obras, a forma como as pessoas interagem com essas obras. Queria saber se você enxerga por aí um paralelo entre a sua trajetória e a dedicação às obras públicas, que é parte do seu trabalho, e é algo a que o Cérvulo Esmeralda muito se dedicou, e também como é que você lida com uma angústia que a Dodora traz muito, que é a situação dessas obras, que é muitas vezes a falta de um acompanhamento, de uma manutenção, de um cuidado das obras públicas. Muito obrigado por esse momento aqui conosco. Ciron Franco, que honra, que privilégio, viu? Eu que agradeço, para mim é uma honra, pode ter certeza. Primeiro, o Sérgio, eu convivi pouco com ele, mas o pouco tempo que eu convivi com ele,
passei a admirá-lo cada vez mais e ouvia muito ele, perguntava para ele, nós conversávamos as poucas vezes que nos encontramos, mas foram fecundas, sabe? Então, isso é um assunto hoje mundial, né? Porque você tem todo dia agora alguns ativistas que ficam jogando sopa e outras coisas, tintam nas obras que estão no museu. Nos anos 80 acontecia isso, jogaram ácido na Ronda Noturna do Rembrandt, né? Então, eu acho que a arte pública, para mim, sempre foi uma coisa muito importante desde menino. Assim, até o cemitério, eu ia para desenhar no cemitério, que tinha esculturas acadêmicas, mas eu muito garoto ainda, aquilo tudo servia para mim de estímulo, né? A arte pública, ela é muito importante. Agora, o que acontece é que a educação no Brasil ainda é incipiente, né? Então, você vê, quem anda pichando, isso é tudo uma moçada nova, isso é muito triste, né? Porque são meninos que querem e serão artistas, né? Isso eu acho pior ainda, vindo de um grafiteiro, de um sei lá o quê, de um artista de rua, né? E, de repente, para aparecer, eu acho que porque eu não vejo o menor sentido nisso. Quando destruíram aqueles Budas lá no Irã, né? Eu falei, meu Deus, que maluquice, né? Porque a humanidade está passando por um momento muito estranho, né? E quando você vê uma agressão dessa vindo de um jovem, isso é muito pior, né? Porque você pega um cara já velho, já com todo o preconceito embutido ali, não é justo, mas é mais fácil de entender, né? Um fascista, um nazista, enfim, um fundamentalista, né? Eu fiz uma série de pinturas chamada Em Nome de Deus, que tratava exatamente dessa coisa, né? Você mata em nome de Deus, né? Isso é tudo muito triste. Eu sou um fã da obra dele, estou sempre revendo as obras dele, porque a obra do Sérgio ela alimenta a gente, entende? Ela expande. Aquela Bienal do Efêmero também, eu acho que foi um momento importantíssimo, né? Para mim, enfim, e para a arte brasileira, que foi. Eu não conhecia uma outra Bienal que tratasse da coisa efêmera, né? Da arte efêmera. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho que a Dodora vem fazendo, porque isso é muito importante para a arte, não só para a arte do Sérgio, mas para a arte de uma maneira geral, porque ele tinha uma visão holística, né, do mundo assim, e sempre preocupado com a educação, que eu acho que é fundamental, porque sem educação você cai na barbárie, né? Então, eu estou muito feliz de estar participando. Espero que o próximo irei pessoalmente, porque depois da pandemia eu fiquei chocado aqui no ateliê, na chácara. Fiquei 2 anos e meio sem sair daqui, fiquei trabalhando. E eu adoro o Nordeste, adoro o sotaque de vocês, adoro a arte. Eu acho que o Nordeste deu para o Brasil tanta coisa importante, né, na música, da literatura, das artes visuais. E eu, muito garoto, conheci o João Câmara também, em 1968, na Bienal da Bahia, e somos amigos até hoje, eu tenho uma admiração enorme. Depois o Brenan, que foi um querido amigo, né? Um homem extraordinário. Então, nós devemos muito ao Nordeste, muito. Olha só, eu tive uma solitária e silenciosa alegria de ver o Brenan na minha última visita ao ateliê, ao Instituto, de vê-lo rapidamente, assim, já de longa barba branca, Incrível, enfim, né? Parecia incrível, um profeta, né? Parecia um exato. profeta. Ele adorava falar com as crianças. Ele extremamente generoso. Eu estava fazendo uma casa aqui em Goiânia, a primeira casa que eu construí, e ele me mandou de presente
pasme, 500 metros quadrados de piso dele. E eu fiquei tão assim, comovido, e, ao mesmo tempo, não entendia. Chegou 2 caminhões, assim, era um negócio enorme, entendeu? Eu estava fazendo uma casa muito grande, foi a primeira casa que eu construí, porque toda vez que eu separo, a casa fica com a companheira, porque eu acho que tem que ficar mesmo com as mulheres que têm as crianças, enfim. Então, eu nunca fiz casa para mim eu fiz ateliê, sempre fiz casa para as companheiras. Então, o Brenan era uma figura de uma generosidade assim incrível. Aí eu peguei 2 painéis, mandei para ele, ele me ligou e disse: nós não trocamos, isso é um presente para você. Eu falei: não, espera aí, esse trabalho também é um presente para você. E ele, um amigo muito querido, ouvia muito ele, sabe? Eu tive o privilégio assim de conhecer uma geração de intelectuais, de artistas brasileiros ímpares. Fui amigo muito cedo do Milor, né? Ferreira Goulart, querido amigo, né? Antônio Aisses. E eu, menino ainda, e esse pessoal todo me acolhia. E o Brenan foi assim também. Conheci o Brenan, eu era bem garoto. Ciron, ainda sobre a obra pública, assim, conceitualmente, a gente entende até que é uma ideia limitada, não é um recorte limitado, talvez, porque toda obra nasce para ser pública, não é? O criador ele espera que a obra possa chegar ao maior número de pessoas, mas compreendendo essa ideia da obra pública como exposta em local aberto, fora do ambiente de galeria, de museu, exposta em local de grande circulação de pessoas, procurando criar um laço, procurando despertar o olhar das pessoas que passam, às vezes, ali no mesmo ponto de uma cidade, todos os dias, na mesma correria, ou no mesmo desalento, dentro do ônibus, e tem dificuldade de enxergar aquilo ali. Queria que você falasse um pouco sobre como é para você, como criador, ao receber uma encomenda, ao receber uma proposta de criar uma obra pública, de que forma isso interfere de modo diferente no seu processo de elaboração, tendo em vista que é uma tarefa específica, é uma tarefa que... Quais são os contornos a mais que ela traz para o artista? Bom, é importante isso que você falou. Por exemplo, quando me convidam para fazer alguma obra pública, eu vou para o local, fico dias no local, eu passo de manhã à noite, filmo, fotografo, porque, na verdade, a arte pública começou muito tempo, né? Muito tempo. Na verdade, começou na caverna, quando você tinha, né, os primeiros artistas aí de 70, 80 mil anos atrás, né? E eu sou muito ligado à arte rupestre também, porque aqui em Goiás tem muitos sítios arqueológicos. Mas é um outro raciocínio completamente diferente, porque tem a questão da volumetria, da dimensão, né? A obra pública ela mexe com tudo isso. Por exemplo, na Renascença, o tempo todo, todas aquelas cidades, você tinha aulas de, enfim, você tinha as esculturas daquele período, Miguel Ângelo e tudo. Então, tanto é que até hoje as pessoas vão para lá para ver isso, né? Mas a obra pública ela tem uma coisa específica que é a questão do espaço público, né? A dimensão entra, o material, né? O material é muito importante, porque, por exemplo, Goiânia é muito quente. Se você trabalhar com ferro, uma criança pode tocar na escultura e queimar. Ela se queima, literalmente, né? Então, tudo isso envolve a arte pública. E também se ela tem alguma relação com a história da cidade, se ela quer remeter a algum período do país, né? Então, envolve tudo isso. Por exemplo, a Fé Bahá'í me convidou nos anos 80 para fazer um monumento à paz mundial. Eu fiquei feliz e, ao mesmo tempo, com muito medo, né? Porque, primeiro, eu fui, então, procurar todo monumento no mundo inteiro através da internet, e ainda era escassa a internet aqui,
os monumentos dedicados à paz. Eu percebi que era uma paz idealizada por cada artista, entende? E eu acho que não, eu acho que a arte, acho que a paz ela é uma coisa que precisa do outro. Não adianta eu querer ter paz com você se você não quer nenhum papo comigo, vai ser complicado. Então eu via que a possibilidade, eu tive a ideia de criar uma ampulheta, né, de concreto enorme, com no centro, são, na verdade, uma pirâmide para baixo e outra para cima. Né? E no centro, eu coloquei vidro à prova de bala para você ver um pouco da terra que tinha ali. Achei que esse monumento jamais seria construído, porque é muito complicado você trazer terra de um país para cá. E eles conseguiram, levou aí uns 9 anos. Então, a gente inaugurou, por exemplo, o do Rio de Janeiro, foi na Eco 92, né? Foi inaugurado com 62 países. Cada criança estava vestida com o traje típico do seu país e depositava a terra dentro dessa ampulheta. Por que criança? Porque eu acho que o budismo existe só porque eles focam na criança. O samba existe porque há um foco na criança, né? As tribos indígenas estão dançando, a criança entra e dança junto com eles. Ninguém vai dizer, oi, não é coisa de menino e tal. Então, foco a criança, o adolescente, porque senão desaparece, né? Se você não tem novos padres, novos pastores, daqui a pouco ninguém sabe quem foi Jesus. E vocês fazem um trabalho, né, o que a doutora faz, o que você faz, é de não deixar essa coisa morrer. Porque a obra parada sozinha ali, ela precisa dessas pessoas que vão ampliando a voz dela, silenciosa ali, né? Mas eu acho um desafio muito incrível. Achei que não trariam, porque a terra para entrar num país é uma coisa muito complicada. Hoje, a do Rio de Janeiro já tem 190 países. Eles mandam a terra com a assinatura de cada país, dizendo de onde tiraram a terra. Essa terra passa por um processo de descontaminação de tudo até chegar aqui. Tem no piso, que é de granito, tem o nome de todos os países que enviaram, e tem cartas assim interessantíssimas. Portugal mandou uma carta dizendo que acharam muito interessante a ideia, por isso vão mandaram 5 quilos do túmulo de Cabral. Tem histórias assim incrível, né? É incrível. Então, mas eu fiz esse monumento, fiz primeiro uma maquete grande, assim, de 1,80 m mais ou menos, mas achava que ela não seria construída. Para minha alegria foi, e essa de Goiânia, porque foi a primeira, que a ideia deles era de colocar um monumento desse em cada capital, mas seria basicamente impossível e tal. Mas o de Goiânia só tem 60 países e ele foi recentemente vandalizado, né? Então, a arte pública requer, na minha opinião e para mim, um outro tipo de raciocínio, diferente de uma escultura que você faz no ateliê, porque ele implica a dimensão aonde vai ficar essa obra, né? Esse monumento que recentemente foi danificado, eu fiz ele com aço inox, mandei usinar aço da maneira que eu quis, da espessura que eu quis, e a cidade Goiânia foi fundada em 33, é uma arte déco assim já tardia, mas muito linda, muito simplificada, muito interessante. E aonde me convidaram para fazer é uma praça, chama Praça Cívica, onde eu era garoto, brincava muito ali, porque tinha fonte luminosa, né? Então reformaram, fizeram, quer dizer, eles primeiro destruíram a praça, virou um estacionamento, e teve uma revitalização. Nessa revitalização, eles me convidaram. Eu criei vários projetos, mas ficava ali olhando. Eu tive essa ideia de trabalhar com aço inox
e o monumento chama Monumento a Todos Nós, porque toda pessoa que passa ali, ela se reflete, né? À noite vira um fliperama, porque tem carro de um lado e do outro, a distorção que o aço inox, da maneira que eu coloquei, provoca, é muito interessante. Então, é triste, mas eu lembrei de uma passagem. Eu fui educado, minha mãe era adventista do sétimo dia, ela me obrigava a ler a Bíblia. As primeiras discussões começou com o negócio de Adão, Eva e criação, Gênesis, né? Gênesis, que eu achava muito estranho aquilo. Bom, mas eu lembrei que tem uma passagem que Jesus dorme e ele acorda e fala: pô, eu pedi para vocês me vigiar aqui enquanto eu durmo. Quer dizer, nenhum apóstolo fez isso. Então, é muito difícil. Quer dizer, se Jesus, o filho do homem, estava ali, não, não tinha uma boa assessoria para ele dormir um pouco, imagina a gente aqui, né? Mas eu fico triste exatamente porque são meninos que estão fazendo isso, né? São vândalos adolescentes, pessoas até 20 e poucos anos. Então, isso eu acho preocupante, né? Esse momento também que o Brasil está passando, espero que a partir de janeiro melhore muito, já melhorou o clima, né? Porque o que estão fazendo com os índios é uma coisa louca. Fizeram com o Índio Galdino, eu fiz um monumento. Eu estava morando em Salvador quando o Índio Galdino foi morto, e me ligaram de Brasília pedindo que eu criasse, fizesse alguma coisa, né? Eu, na época, estava fazendo para o Globo uma coisa chamada... Não era nem ilustração, não era... Eram depoimentos visuais. Foi um projeto muito bonito, envolveu vários artistas. E aí eu falei: eu vou fazer um artigo visual falando disso. Quando eu li que os meninos falaram que queimaram porque pensaram que era mendigo, cara, aí bateu uma coisa muito forte. Liguei para, na época, era o governador, Cristóvão Buarque. Falei: eu quero doar um monumento para ser colocado aí. Esse monumento foi criado em Salvador em 97. Tem ele deitado, chapa de ferro de 3 centímetros de espessura, e tem ele vazado. A parte que ele é vazado, ele aparece mais ou menos, assim, dependendo do mês, 3 horas, 3h30. Ele aparece em luz no chão. Ele não aparece em sombra, ele aparece em luz no chão. E reflete tudo. Agora mesmo está saindo 2 livros do ensino fundamental que vão usar essas imagens, né? Fiz aquele monumento das nações indígenas, pasmem vocês, são 500 colunas feitas de concreto, com mais de 4.000 objetos indígenas que eu e objetos também ancestrais. O Museu de Antropologia da Faculdade Católica de Goiás me emprestava essas peças. Eu trazia, fazia para que o público possa entender como é que funciona isso. É como o dentista faz com a gente, ele molda, porque eu não queria interpretar. Acho que essa coisa de interpretar o que o índio fez, na minha opinião, isso é uma coisa perigosa, porque são formas milenares. Ali você tem que olhar e se inspirar naquilo para outra coisa para você. Mas achar que você pode mexer nessas estruturas, eu acho muito perigoso, porque elas são perfeitas, né? Quando eu fui com o prêmio de viagem, fui a Paris, fui visitar o Museu do Homem, eu fiquei encantado. Isso foi em 76, por aí. Eu fiquei tão encantado com a arte Carajás, que é aqui do meu estado, né? Que eu não conhecia com profundidade, porque a maioria das peças, os índios já haviam perdido a conexão com elas, não sabiam o que seus ancestrais faziam. Foi uma doação do Titio Matarazzo, 4.000 peças. Aquilo eu fiquei tão impressionado que eu não fui ver o Museu de Arte Moderna. Eu cada vez aprofundei mais nessa coisa da nossa ancestralidade, né?
arte pré-cabralina, né? Então, lá tive a ideia de fazer esse monumento aos índios. O monumento só foi corporificado em 92, entende? Então, teve vários índios de várias etnias que vieram me ajudar nessa elaboração, né, do Xingu, de várias partes. Tinha eu pedia os índios para pisar com o granito ainda, a granitina ainda úmida, para deixar as marcas deles ali com os pés, sabe? Era lindo o monumento, é muito lindo. Do alto você vê o mapa do Brasil. É o mapa do Brasil com 500 colunas, que foi feito para o Brasil 500 anos. Destruíram todo, destruíram todo. Você não acredita? Meu Mas você Deus. descobre mais de 300 toneladas de concreto. É um negócio assim, impressionante. Aí, em 2003, eu refiz as colunas maciças. Porque eu tinha feito, eu até brinquei, eu quero fazer a junção da pré-história com o pré-moldado. Então, eu achava que ninguém ia dar porrada naquilo, e eu fiz tudo em pré-moldado. Eram chapas feitas com granitina, que eram colocadas, você via a coluna, mas ali dentro eram chapas de 4 centímetros de espessura, né? Foi um horror quando eu vi aquilo, porque envolveram também pessoas ligadas a certas religiões, entendeu? Que achavam que aquilo era culto ao capeta e por aí vai. E eu até hoje não consigo ir lá, eu chego lá, eu estou doando agora aquele espaço para a prefeitura e a gente vai refazer, porque eu criei as 500 colunas, está na pedreira onde eu fiz, são maciças, e vou ver se esse ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue colocar. Mas é muito louco, eles fizeram com o Monumento às Nações Indígenas o que eles fazem com os índios, que sempre fizeram. É uma coisa que eu não consigo entender. Homofobia, eu não consigo entender esses preconceitos de cor, de tudo, de gênero. Eu não consigo, é uma coisa que eu não consigo entender. E eu fui criado numa religião que era muito rígida, você não podia fazer nada no sábado. Lógico que eu fazia, né? Saía e fazia. Muito garoto ainda, né? Aí encontrei com o budismo no início dos anos 70. Aquela é uma filosofia que me encanta até hoje. Então, eu acho assim, é desconcertante até para falar, porque é de uma ignorância isso, porque se eu xingar um cara ou ficar com algum tipo de revolta, eu vou estar virando ele também, entendeu? Né? Para mim, essa é a grande questão, né? Mas isso envolve também políticas públicas, porque eu fiz o monumento, eu paguei para fazer esse monumento, entendeu? Eu pintei 15 painéis de 2 metros por 1,5 metro, e tinha um outro dinheiro, juntei e fiz esse monumento. Isso devia ser cuidado, como era. Depois, nós fizemos uma passarela para você ver ele de cima, entende? Que aí já tinha entrado dinheiro federal, porque não que eu pedi, eu não tenho eu não tenho nenhuma obra que é patrocinada pelo governo, a não ser quando eles compram a obra, é diferente, né? Mas eu não queria envolvimento com, enfim. Eles tinham obrigação de defender aquilo, porque é patrimônio público, como esse também que está nessa praça, isso é má gestão da prefeitura e do Estado. Como é que não cuida de uma coisa que saiu dinheiro público ali, entendeu? Isso, exato. Então, e é triste também, porque são jovens, eu sempre repito, entende? Sim. E se é de um maluco aí que é fundamentalista, você tem que rezar para o cara ou internar ele. Eu prefiro, em vez de rezar, internar, entendeu? Mas,
É muito triste. E eu não sabia que a obra do Sérvio também tinha sido... Mas é incrível, cara. É, No é mais mundo inteiro, nesse né? sentido que você fala, Ciron, nesse último, de omissão do poder público, de não cuidar, né? Isso aqui, as obras do servo, e às vezes até de ação. Aqui, por exemplo, construíram uma parada de ônibus em frente a uma obra do servo, tapando a visão da obra, É mas impressionante. de uma forma impressionante, assim, o grau de energia que se dedicou a ir lá e dizer, olha, vamos fazer aqui na frente. Assim, isso é algo surreal, assim. Ali já era a criação dele, antes de existir a obra. Quando ele descobre o espaço, ali é a criação do artista já, entendeu? Eu não Exato. sabia. Mas é um disparate. Agora, nossos políticos, infelizmente, com raras exceções, têm cultura, né? Eles são totalmente... Não sei de onde eles saíram, realmente. Porque você não pode ter um país com tantos partidos. Não justifica. Não precisa mais de 5. 5 tá, você resolve. Você não tem 5 filosofias de como dirigir um país. Porque você tem que ter, sei lá, eu não sei quantos, quantos partidos nós temos. A grana que vai para esse partido tinha que ir para a escola, pagar melhor os professores, cuidar das nossas crianças. Eu trabalhei com meninos de rua há muito tempo. Aqui em Goiânia tinha uma época que você tinha, no Brasil inteiro, os pivetes, né, dormiam na rua. Eu fiz trabalho sobre isso. Eu chego até a me emocionar quando eu falo isso, porque eu tive filho muito novo. Eu casei com 19 anos, né? Então, eu tenho uma ligação profunda com criança. Fiz muito trabalho com criança, assim. Meu trabalho com criança não é dar o tema, não é nada. Eu dou os materiais. E elas perguntam como é que é isso. O máximo que eu faço é dizer, olha, quer ver como é que essa cor com essa vai trazer uma terceira cor? É só isso. A criança é muito, ó, a criança é impressionante. Quando eu fiz uma exposição em 2006 no CCBB no Rio de Janeiro, eu peguei meninos do Viva Cazuza com câncer, né? Peguei meninos da favela, daquele lugar onde eles chamam um nome horrível, que é forno micro-ondas, onde mataram aquele jornalista da Tim Globo. Lopes. O Tim Lopes, exatamente. Bom você lembrar, por favor. Aí, e peguei também os meninos, filhos de colecionadores. Porque, na minha opinião, você não pode pegar só os meninos pobres e deixar ali. Você tem que fazer essa conexão entre eles, né? Já peguei menino assim com cuidados especiais e trabalhei com terra de vários estados brasileiros, na verdade de todos. E esse material, eles trabalharam com esse material. Então, eu acho assim, é, é, é cruel o que nós fazemos com as nossas crianças. Uma criança não sabe que a mãe dele vai no supermercado e ele pede uma coisa e a mãe dele não pode, não tem. Como é que isso chega na cabeça de uma criança? Depois, a outra coisa, muitos jovens tendo filhos e meninas tendo filho muito cedo, viciam em droga. O que você quer esperar dessa criança? Aí os caras acham que tem que matar, não é nada disso. Nós temos que salvar essas crianças. Se eu lesse um país que faz o que nós fazemos com nossas crianças, eu ia achar que era uma ficção assim, sabe? Eu nem sei qual autor seria. Acho que até o Frankenstein fica leve nessa história aí. Se colocar no lugar de uma criança, você tem que colocar no lugar do outro, em tudo na vida, eu acho. E eu pretendo também fazer um instituto que vai também focar nas crianças, porque elas, cara, é elas que vão modificar esse país. E elas vão fazer um país diferente, porque as crianças que foram abrigadas e que têm esse carinho, é, 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 a gente se emociona. nossa, eu convivi com eles.
muito forte. Sem dúvida. Elas vão criar um outro país que nós não conseguimos criar ainda, entendeu? Sim. E que a gente, quando achou que tinha avançado e que o momento era de avançar, a gente teve que lidar de novo com tantos retrocessos que a Não, gente imaginava que tinham ficado nos anos 60. é inacreditável que nós vivemos esses 4 anos. É inacreditável. Adoecedor. É inacreditável. Assim, eu tive amigos e amigas que morreram porque não acreditaram na vacina. E pessoa... Oi, obrigado. Tomar uma água aqui. Então, eu acho que ficou uma coisa tão estranha no país, que o nosso país não era assim. As pessoas, meu pai minha mãe era adventista, meu pai era espírita, né? Minha mãe depois deixou o adventismo, porque eu deixava muitos livros sobre o budismo. Ela embarcou nesse budismo depois, que foi ótimo para ela também. Nada contra ah, os adventistas do sétimo dia, nada contra nenhuma religião. Agora, é necessário ter cuidado com certos pastores, com certos padres, com certos políticos que utilizam a religião, entendeu, para faturar e pior, para deixar uma pessoa fundamentalista. O fundamentalismo acaba com o planeta, acaba com tudo, né? Então, eu um dia veio um cara aqui para dar um negócio aqui, ele falou que eu falei, fiquei de longe, mas vou te dar um abraço. Não, não, nós bolsonaristas nós não pegamos nada disso. Eu falei, esse cara está maluco, né? E depois uma amiga querida, na verdade 3 amigas, que não quiseram, ficaram tomando essa vermectina e cloroquina, essa piração aí, né? Que não dá para Nós entender. vimos aqui artistas que perderam trabalho, inclusive, Ciron, mesmo com a dificuldade total trazida pela pandemia, quando começou a voltar um pouquinho lives ou shows sem público, só transmitidos, músicos que não podiam trabalhar porque não se vacinaram, não tinham cartão de vacina para trabalhar. Absurdo, absurdo. Assim, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Digamos que você tem um presidente que copia grandes filósofos, aí você apaixona por ele porque você nunca leu nenhum filósofo, até entenderia. Mas essa figura, que Deus ilumine a cabeça dele, porque não está sabendo o que faz, na minha opinião. Né? Agora mesmo, essa coisa de não deixar os caminhões passarem, está faltando comida em alguns lugares, deles mesmo. Né? Agora, é muito triste porque o país é de todos nós. O país não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é nada. O país somos nós. Né? E nós não podemos brigar enquanto essa maioria está brigando aí por o status quo deles, porra. Entendeu? Você vê a grana que esses partidos recebem. O que eles fazem com isso? Né? Com essa grana toda? Né? Então, não havia essa história no Brasil de você brigar porque o outro era do PMDB, da Arena, enfim, não tinha isso, né? Esse ódio que foi implantado. É muito triste, espero que isso se dissipa e que nós, brasileiros, podemos... A Copa agora, vi tanta gente curtindo, reunida, isso é que o Brasil é isso. Né? O Brasil exporta alegria para o mundo inteiro. Né? O Darcy Ribeiro falava muito nisso, né? No carnaval, na força do carnaval, né? Na força da cultura brasileira. De cada estado emana coisas maravilhosas. Né? Então, eu acho que o foco realmente tem que ser com as crianças. Você vê, um professor, cara, um professor, eu não acredito quanto que um professor ganha. É um negócio assim perverso, entende? É perverso. Porque como é que você vai. O cara não tem nem tempo para ele também estudar, nem ele se atualizar. Né? Eu acho que devia ter um pacto, se realmente esses partidos todos, agora estou falando para todos esses partidos, se eles amam o país, eles deviam fazer uma aliança e falar 30 anos, sai entre quem for o presidente, o foco é educação, ciência, saúde, pronto, segurança.
você faz um país incrível. Esse país é muito rico. Esse país tem uma gente muito boa, entendeu? Esses outros que estão aí malucos, que estão com negócio de arma, estão equivocados. Eles estão equivocados, não estão sabendo também o que estão fazendo, estão achando que estão fazendo corretamente. O fundamentalismo dá isso, né? Você sai para matar uma outra tribo achando que está fazendo aquilo que Deus quer, né? Então, isso é o grande perigo, é uma força muito grande isso. São muitas questões sem dúvida, sim, tem técnica nisso, né? Não é por É, acaso que a gente vê tantos países mergulhando em um avanço da extrema-direita. A gente não está falando de uma direita civilizada, é, liberal, clássica. A gente está claro, a falando de uma direita não era extrema-direita. assim, não tinha uma Então, tem, direita. tem técnica aí, tem técnica É, de manipulação, de comunicação de massa, de rede social, de é, mensagens ultra compartimentalizadas para dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Enfim, e eu imagino para um artista, imagina o que é assim, ética ou a falta da ética, né? Ética e estética andam juntas, assim. Você passar um período da história do Brasil em que o símbolo nacional foi uma arma. Sim, é. nós trocamos os símbolos por armas. Incrível, Sim. incrível. Então, o que que isso imagético? É uma comunicação de choque, é uma comunicação de terror, né? Não, por exemplo, quando eu fui votar, as pessoas de Amarelo, ah, isso, Amarelo, primeiro, eles tinham que estudar um pouco, que isso veio, na verdade, ah, da Suécia, um daqueles países ali, entendeu? Primeiro, o amarelo é cor, ela não pertence a ninguém, ela pertence a todo mundo. No caso do Brasil, na ditadura, ninguém colocava a bandeira brasileira porque as pessoas iam achar que aquilo você estava de acordo com a ditadura, né? Esse pessoal agora pedindo a ditadura, olha, sinceramente, sinceramente, isso é caso de hospício. Isso é uma coisa séria, isso é saúde pública. Bolsonaro E os devia olhar isso, artistas? levar E os psicólogo para artistas? eles, levar É, pastores para benzer. Eu nunca vi ninguém rezar por um pneu, cara. Eu vi gente rezando por pneu. cantar o Olha, hino, entendeu? Do Chan. E os artistas, imagina só se esses artistas conhecessem a história que você vivenciou na Bienal da Bahia, fechada pela ditadura 40 minutos depois de aberto. E aí 40 vai um artista para a rua pedir um regime ditatorial É em inacreditável. 2022. Não, se alguém me falasse, eu ia dizer, isso é uma coisa nonsense. Não é possível que isso é real. Nem o Glauber pensou nisso, nem. Não, não. Salvador Dalí, Duchamp, acadêmico perto dessa gente, porque é um negócio tão maluco, sabe? Me lembra um pouco, sabe, A Vida de Brian? Você ouviu ver esse filme? Sim, sim. Quando ele é Claro que preso, pronto. aí tem um cara lá que já está lá, sei lá, 70 anos na corrente, e fala: felizmente chegou alguém aqui que deve saber torturar direito. Ave Maria. Ciron, Nossa, a gente fica esperançoso, inclusive com essa notícia alvissareira que você trouxe, de tentar refazer, né, o monumento. Assim como você destacou, fizeram ao monumento o que fizeram aos índios, que foi destruir, que foi matar, violentar, né? Seria extremamente simbólico, importante, forte, o monumento retornar agora que teremos um Ministério dos Povos Originários, teremos uma exatamente. retomada de política pública É, com é. essa visão, né? O Ayrton Krenak, que é uma Sim. pessoa incrível, um grande amigo. Eu, assim que o governo liberar para me tirar as coisas de lá e poder doar para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, nós quero ver se, final do ano no máximo, a gente reinaugura isso com toda a comunidade indígena. Enfim, eles merecem isso. Eu acho que a arte brasileira, o que eu aprendi com toda a arte rupestre, a arte cabralina, isso mudou meu norte na concepção espacial da obra, sabe? Sim. Ciro, a gente precisa concluir esse momento, já lhe agradecendo, mas eu não queria fechar sem deixar de falar aqui de um ponto. Eu encontrei uma entrevista sua em que você fala que, com toda aquela dificuldade da ditadura, da repressão escancarada, né, um tipo de ditadura mais explícita do que a que a gente já vive, que é uma ditadura baseada na escassez material, na opressão, na injustiça, no apartheid social desse país, na violência
sem igual no mundo, se a gente for olhar, e a gente vai se habituando a isso, mas você fala que, mesmo com toda aquela violência da ditadura formalizada como política de Estado, no ambiente, no campo das artes visuais, havia uma liberdade e havia uma autonomia, uma abertura, por exemplo, para que jovens artistas enviassem obras para seleções de salões, de exposições, de forma completamente nova, sem serem conhecidos por curadores, por produtores, e a depender da obra que falaria por si, a obra era selecionada, aquele artista entrava no campo. Então, queria fechar esse momento pedindo uma palavra sua aos artistas visuais. O Ceará é um grande polo das artes visuais aqui. Recentemente, nós tivemos também um movimento organizado do campo das artes visuais, da sociedade civil, questionando a Prefeitura de Fortaleza quanto ao Salão de Abril, que é o nosso grande salão anual, e que já está em mais de 70 edições, mas que é tratado com falta de cuidado, com negligência, com falta de compreensão mínima do que é o campo das artes visuais por quem está ali encarregado dessa tarefa. Então, queria pedir uma palavra sua a esse artista, a essa artista visual, que está em 2022, em meio a todo esse caos imagético e de ideias e de excesso de informação, de volume, de turbilhão que a gente tem, de disputa de cada segundo da nossa atenção, né, de escassez, a nossa atenção virou uma mercadoria. O que você pode dialogar com esse artista que está procurando chegar, entrar nesse campo, né, que está aí sentindo esse chamado que você sentiu naquela época e dizendo, eu vou fazer das artes visuais a minha vida, embora eu tenha todos os receios, embora eu tenha todas as inseguranças, mas é esse caminho que eu quero para mim. Bom, eu vou contar só uma historinha rápida. Eu ganhei a Bienal de São Paulo, em 74, como melhor pintor brasileiro. Antigamente existia a Bienal Nacional, que era no ano par, e a Bienal Internacional era no ímpar. Toda vez que tinha uma Bienal, eles, vamos dizer assim, eles selecionavam os artistas que iam ser os representantes brasileiros para a próxima Bienal. Tinha essa jogada ainda. Quando eu ganhei, em 75, o Prêmio Internacional de Pintura, quem entregou o prêmio foi o Médicis. Mas eu não subi, eu entrei numa, fui para o banheiro, fui fazer um pipi e não fui lá receber o prêmio, né? Posteriormente, muito tempo, eu soube, através do Paulo Reckenhoff, que a família dele, do Médici, doou um quadro para o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Você vê, né? Era um militar culto, né? Toda aquela loucura da ditadura militar, mas não tinha esse radicalismo que tem hoje. Bom, eu não sei se eu posso dizer nada para outro artista, mas eu posso dizer o seguinte: você que já tem o desejo de criar alguma coisa, você já foi uma pessoa agraciada por essa maneira. Se você descobre que você gosta de fazer alguma coisa, Confúcio falava, descubra o que você gosta de fazer, de que você nunca terás que trabalhar, entendeu? É verdade, né? Eu, por exemplo, para mim, férias para mim é trabalhar. Eu não gosto de trabalhar, é uma descoberta, porque toda vez que você pega uma tela em branco é um novo desafio, e você nunca sabe direito para onde vai. Mas quem tem isso, tem essa chama, não deixa ninguém apagar essa chama, vai fazendo. É como aquele cara que vai construindo um muro. Daqui a pouco, esse muro está tão grande que as pessoas vão ter que te ver. Na minha época, tinha esse negócio legal que qualquer menino podia inscrever para a Bienal de São Paulo, coloca o nome e o estado e ponto final. Entende? Mas para as pessoas, o Maria Rilke, no livro dele, Cartas a um Jovem Poeta, o poeta pergunta, né, se o trabalho dele é legal, se dá para continuar. Aí ele fala, não sei se é mais ou menos isso, mas o sentido é esse. Pergunte a você, na sua mais íntima solidão, se lhe fosse vedado o direito de escrever, você ainda gostaria de estar vivo? Algo para mais ou menos assim. Então, uma pessoa que nasce com esse desejo de pegar um violão, de pegar uma caneta para desenhar, de fazer um grafite,
ela já tem um dom ali, ela tem que cultivar, ela não pode deixar ninguém, nem pai, nem mãe, nem nada atrapalhar ela. Agora, não fica pensando também em ter que acontecer. Faz. Vai fazendo. Você vai se tornando cada vez mais forte, porque você não fica esperando o resultado. E se tiver resultado bom, resultado ruim, ok, não tem o menor problema. Você vai continuando. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você, nem instituições. Eu fazer retrato para poder pagar a faculdade. Ia na casa das pessoas e pintava. Bem garoto ainda, né? Depois fazia umas pinturas que eram absolutamente comerciais, que eu sabia que ia vender e que não não era uma expressão, mas era algo que tinha uma coisa decorativa que vendia. Mas, por exemplo, o Mondrian, ele fazia flores para poder vender, porque ele não vendia seus quadros. Então, você tem que se virar, fazer alguma coisa para se manter ali. E isso você vai se fortalecendo e vai melhorando cada vez mais. Não deixe a tristeza do pântano te abater. E nem os formulários de edital com plano de trabalho, justificativa, Não, orçamento. não, isso é horrível, isso não dá. Isso engessa o cara todinho, entendeu? A Não, e retrato. projetologia. Portinari vivia antes de vender, também ele fazia retratos, né? E que dá uma grana sempre. Fazia também decoração de carnaval, que foi ótimo, que eram espaços enormes, né? Então é isso. O que rolava, eu estava ali para fazer, entendeu? Quero agradecer a vocês, Muito grato, dar Ciron. um grande beijo para o Sérvulo. Eu sei que ele está, nesse momento, vendo a gente. Sou seu fã, meu amigo, e estou encantado com o trabalho que a Dodora está fazendo aí, o teu trabalho também. Eu quero agradecer vocês e mandar um abraço a essa cidade tão linda e esse festival que espero ainda poder, no próximo ano, participar aí com vocês. Muitíssimo obrigado. A gente teve a honra de conversar com o Ciron Franco. Quero agradecer também ao Wellington, da assessoria, da produção do Ciron, toda a equipe. Agradecer a Dodora Guimarães, ao Samuel, que está no Crato, na coordenação técnica aqui da live. Samuel, eterno menino da Casa Grande, da Fundação Casa Grande, lá de Nova Olinda, lá do Cariri, pré-histórico, né, ancestral. E muito obrigado a todos que apoiam, que vibram, que se entusiasmam com o Festival Cérvulo Esmeralda. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Saúde, alegria, sigamos. Um abraço forte. Tudo de bom, querido, para todos vocês. Obrigado. Obrigado, Ciron, que honra, viu? Muito grato. Imagina. Bem-vindo Obrigado, querido. sempre. Um Obrigado. abraço. Tudo de bom. Para você também.